Olá, meus amores do sexto ano. A Pro está de volta com mais uma aula. É a aula de número 18. Gente, e nessa aula a gente vai falar, o nosso conteúdo a ser trabalhado, certo? É tipo textual e gênero textual. A gente já sabe, já aprendemos que tipologia textual é uma coisa e o gênero textual é outra coisa, não é isso? Então, a tipologia textual está relacionada a quê? A narração, descrição, exposição, injunção. Então, são esses tipos de texto e que a gente vai ver ao longo da aula, a definição dos tipos de texto e o exemplo de cada tipo de texto. Quando a gente dá o exemplo desses textos, a gente está usando o quê? Justamente o gênero textual, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é texto. Quando a gente pensa, gente, o que é texto? Indagando sobre o que é texto, a gente já pensa que texto é algo, é tudo aquilo que a gente encontra o quê? Por escrito. A gente já pensa que texto é tudo aquilo que está escrito, que a gente vai utilizar a linguagem escrita. Mas que, na verdade, texto não é somente o que a gente encontra por escrito, que a gente escreve. Observem só essas imagens. Quando eu tenho um semáforo, quando eu tenho essa placazinha aqui, quando eu tenho esse emoji. Então, aqui será que realmente representa um texto? Representa sim. Por quê? Porque quando eu me deparo com um semáforo, cada corzinha dessa, a vermelha, a laranja e a verde, vai transmitir uma mensagem para nós, certo? A mesma coisa com essa placa. A gente sabe o que ela quer nos transmitir, a mensagem que ela quer nos transmitir. E assim com essa outra imagem aqui. Então, o texto, ele não é somente aquilo que a gente escreve, que está por escrito. O texto também pode ser representado por imagens, desenho. Por quê? Porque nos transmite uma mensagem. Então, logo definindo o texto é uma atividade interacional comunicativa, certo? Ligada a uma situação específica, ou seja, a um contexto. Então, o texto está sempre conectado, ligado a um contexto, ok? E na tipologia textual ou tipologia textual ou tipos de texto. Então, mesma coisa, quando eu falo em tipologia textual, eu estou falando dos tipos de texto. E quais são esses tipos de textos que a gente vai estudar? Daqui a pouco a gente vê. Primeiro, o que são tipos de texto ou tipologia textual? Então, são o quê? São os modos como os elementos linguísticos de um texto podem se organizar. E esses tipos de texto que a gente vai ver ao longo da aula, quais são? Injunção, que são textos injuntivos, descrição, os textos descritivos, narração, os textos narrativos, relato, exposição e argumentação. Em se tratando de narração, a gente já estudou, certo? A gente já estudou fábula, a gente já estudou conto, certo? A gente estudou lenda. Então, esses tipos de texto, fábula, lenda e conto, faz parte da tipologia narrativa. E a gente vai ver agora o primeiro tipo de texto, que é o quê? O texto injuntivo. O que é um texto injuntivo, certo? Então, injunção é o tipo textual que permeia gêneros em que fazemos alguma ordem. Então, digamos que eu vou traduzir essa explicação aqui para vocês. Então, traduzindo o que está explicando aqui, então, o texto injuntivo são aqueles textos que nos passam para a gente uma ordem, certo? E quais são esses tipos de texto? Onde é que a gente encontra esses textos que passam para a gente uma ordem? A gente tem que seguir um comando, certo? Quando a gente segue aquele comando, a gente está usando o quê? O texto injuntivo. Ó. Textos injuntivos, quais são eles? Bulas de remédios, receitas culinárias e manuais de instruções. Por quê? Porque na bula do remédio está lá indicando como a gente tem que tomar o medicamento. A mesma coisa nas receitas culinárias. Nas receitas culinárias a gente segue a quantidade de ingredientes. Então a gente está seguindo
um comando. Então vejamos aqui, ó, texto injuntivo. Aqui, como criar qualquer coisa. Então aqui eu tenho um texto injuntivo que está nos mandando, ó, está seguindo, a gente tem que seguir esse comando. Então, ó, largue o que você está fazendo, então eu tenho que seguir todo esse comando aqui. A mesma coisa é na receita do bolinho de chuva. Então aqui eu tenho uma receita culinária que para fazer esse bolinho de chuva delicioso, como manda a receita, eu tenho que seguir todos esses comandos aqui. Então, o texto injuntivo são esses textos que a gente tem que seguir uma ordem, certo? Ou um comando. Em seguida, vem o texto, a descrição, a tipologia descrição. E descrição, qual é? O que é? Textos que registram o quê? Características típicas de quê? De pessoas, de lugares e de objetos. Então, quando eu escrevo um texto em que vai descrever os personagens, o espaço, que é o lugar, ou os objetos que tem ali no espaço, então eu estou escrevendo um texto descritivo. Então, ó, observe aqui como, por exemplo, então, os textos descritivos a gente vai encontrar sempre nos anúncios, quando estão vendendo, aqueles anúncios de venda, certo? Aqui, ó, aluga-se casa no sítio, aqui, um anúncio de aluguel, vende-se cadeiras e mesas. Observe que em vende-se cadeiras e mesas, nós temos vendo 20 cadeiras, 5 mesas para restaurante, cor branca, madeira maciça, resistente e seminovas. Observe que nesse texto foi descrita como eram essas cadeiras, certo? Então aqui nós temos um texto descritivo. A mesma coisa quando você quer alugar um imóvel, uma casa, aí você vai mostrar o que tem naquele imóvel. Aluga casa no sítio Flor do Campo, em Uberlândia, para temporada, com piscina, pomar, churrasqueira, área de lazer para criança, certo? Então, aqui nós temos um texto descritivo, porque descreveu o objeto ou o lugar ou também a pessoa, ok? Temos também o tipo de texto narração, que a gente já estudou ao longo desses capítulos 1 e 2. Então, a gente estudou a narração em forma de quê? Do gênero textual, fábula, lenda ou mito. Então, a narração é um relato de fatos, o quê? Fatos imaginados. Gente, a gente precisa ter o cuidado em relação ao texto narrativo, porque o texto narrativo, ele também pode se confundir com o relato, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, o texto narrativo, ele fica parecido com o relato. Qual é a diferença do texto, da narração para o relato? É que na narração, os elementos narram fatos imaginados. Então, na narração, os fatos são imaginados, ok? Então, vejamos aqui um exemplo de um texto narrativo que tem como título O Pesadelo. Depois vocês podem pesquisar e fazer a leitura desse texto, que aqui é um texto narrativo, porque pode ser um texto imaginário, criado pela sua imaginação, certo? Logo vem o relato, que também o relato faz parte da tipologia narrativa. Por quê? Mas o relato, como eu já falei, ele diferencia da narrativa pelo seguinte fato. Na narração, os fatos são imaginários. Já no relato, esses fatos, eles têm que ser narrados, eles têm que ser reais. E na maioria das vezes, no relato, você vai relatar algo que já aconteceu. O que predomina, o tempo predominante, o tempo verbal predominante no relato é o tempo passado, o pretérito, certo? Então, narrativa e relato são textos narrativos relacionados. Mas o que diferencia entre os dois é que na narração nós temos fatos imaginários, certo? Não é obrigatoriamente ser fatos reais, certo? Mas no relato tem, por obrigação, todos esses fatos contados, eles têm que ser, tem que ter acontecido, tem que ser real, certo? Então vamos lá. Temos como relato, a gente pode citar como relato, um relato de viagem. Vocês quando viajam, né, para casa do vovô ou para um resort, né, que tem gente que faz esse tipo de viagem, então aí chega contando na sala. Quando conta, então vai contar a sua viagem, então você está falando o quê? Está falando sobre um relato, a sua viagem
quando aconteceu tudo que tinha lá de bom e o que tinha de interessante. Então aqui nós temos um relato de rotina, quando você conta, narra seus fatos que acontecem no seu dia a dia, você está produzindo um texto, que esse tipo de texto é relato. Então lembrem-se que o relato tem que ser fatos, fatos reais e não imaginários, ok? Temos agora o texto expositivo, que é a exposição. É a explanação de informações. É um tipo textual que permeia texto, cuja função principal é o quê? Informar. Então, os textos expositivos são aqueles textos jornalísticos. Então, os textos científicos, que tem em revistas científicas, que passa para nós, leitores, o quê? Uma informação já sobre algum tema, sobre algo, certo? Então, vejamos aqui um exemplo de um texto expositivo, que chama-se, tem como título, Macaco Prego de Peito Amarelo. Então, aqui tem a informação, macaco prego de peito amarelo, possui uma barba, então aqui vem falando como é esse macaco, certo? Então, está nos informando. Então, na maioria das vezes, quais são os veículos que a gente encontra o texto expositivo? Em jornais, revistas, televisões, certo? Então, exposição, são os textos jornalísticos, ok? E por último, nós temos a argumentação, certo? Essa tipologia textual é o tipo de texto predominante em textos cujo objetivo é o quê? O objetivo maior é a defesa de um ponto de vista. Então, quem escreve o texto argumentativo ou dissertativo, que é a mesma coisa, vocês podem ouvir falar em dissertação. Texto argumentativo e dissertação, certo? Então, os dois têm o mesmo caráter, a mesma característica. Qual é? Defender um ponto de vista. Então, quem escreve, o autor do texto, vai defender um ponto de vista a respeito de um determinado assunto. E essa defesa é feita por meio de ideias, certo? Argumentos e visa o quê? Convencer quem está lendo, convencer o leitor. Quando ele diz convencer ou persuadir, o interlocutor é convencer você que está lendo da opinião dele a respeito daquele tema. Então, nós temos aqui, eu coloquei aqui como exemplo, né, a defesa da redação. Então, aqui é um texto argumentativo que vai falar sobre os desafios de se escrever uma redação para um concurso ou até mesmo para o Enem, que é onde se cobra muito a redação, ok? Nossa aula sobre tipologia e gênero textual termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.